Muito bem, sejam todos bem-vindos à terceira aula do curso teológico bíblico. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a parousia. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês estarem participando comigo, tá ok? Então vamos lá. Parousia. Parousia, ela vem de uma palavra grega para e ousia, é um prefixo, né? Grego para e ousia, que significa estar ao lado, significa presença. E sabe que no Antigo Testamento existe essa questão da vinda de Deus, da vinda de Yahvé, do dia de Yahvé. O tema central da escatologia, que é o estudo do fim no Antigo Testamento, é a vinda de Yahvé. Você tem algumas expressões do Antigo Testamento que elas se referem a esse encontro da humanidade com Deus para o julgamento, para a redenção, para o resgate, para a punição dos ímpios. Então você vê, por exemplo, Zacarias 14, versículo 9, essa referência ao dia do juízo, ao dia de Deus, naquele dia. Você vê Joel 2, 29, também essa referência naqueles dias. Daniel 12, versículo 1, nesse tempo. O dia de Yahvé é aguardado, é um acontecimento decisivo na história, com mudanças tanto em nível sociopolítico quanto cósmico. É uma mudança geral que ocorre no mundo. Muitas pessoas acreditam que Deus já está em sua presença aqui na Terra, de forma espiritual, e não vai haver uma vinda de Cristo, mas a verdade relatada na Bíblia é que vai haver sim a presença de Cristo aqui a presença de Deus, a presença de Cristo aqui na Terra, para fazer mudanças drásticas no mundo. Tanto que essa vinda de Yahvé é um início de uma nova criação, uma transição de coisas que acontecem na Terra pela vinda, pela chegada de Deus, pela chegada de Cristo. Então, alguns pontos a ressaltar aqui sobre essa vinda de Yahvé. Primeiro, ele é um acontecimento histórico. Deus faz uma incursão na história, ele faz uma vinda perceptível e ele intervém nos acontecimentos da história a fim de libertar ou punir. Ele é uma vinda feliz para uns e terrível para outros. Eu vou relatar com vocês aqui o texto, vou ler o texto aqui de Isaías, para vocês entenderem um pouquinho dessa situação de ser feliz e terrível. Isaías capítulo 35, versículo 1 em diante, está falando o versículo 4 aqui, mas eu vou ler 1 em diante. Diz o seguinte aqui: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então você vê esse aspecto de felicidade, o exultar, o alegrar-se, mas também é um dia terrível para um outro grupo de pessoas. Lá no capítulo 5, versículo 18, é nos relatado o seguinte: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostado a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então você vê aqui esse aspecto feliz e terrível.
Ele é feliz porque ele vai trazer justiça, ele vai trazer redenção, ele vai trazer uma nova ordem das coisas para os que são fiéis a Deus. Esse que é o detalhe. Tá? Esse que é o ponto importante. Agora, para os que são infiéis, vai ser um dia em que não vai dar para escapar, não. Vai ser um dia terrível para essas pessoas. A Bíblia relata também que Deus vem e governa por meio de Siló, que é Jesus. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, nós vemos aqui essa profecia. Jesus, que é o príncipe da paz, aquele que tem o Espírito em plenitude e que governará com majestade e a força de Yahvé, como relata esses textos aqui, Isaías 9,6, Isaías 11,2, Miqueias 5, versículo 1 a 3. Outra coisa, o evento da vinda de Yahvé é algo culminante, é algo inapelável. Existe um crescente de coisas que vão acontecendo e culminam na vinda de Yahvé. Os profetas, eles apresentam o dia de Yahvé como um dia de escuridade, densas trevas, o dia da ira, da indignação, da angústia, do alvoroço, dia da vingança, da retribuição, dia do castigo. E Jeremias ele apresenta um sinal tríplice de coisas que antecipam, né, que acontecem antes do último dia, o dia de Yahvé. Jeremias 14, versículo 12, fala ali: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, aqui nós vemos, antes do dia do juízo, é predito esses sinais no Antigo Testamento. Antes do dia que arde como fornalha, vai acontecer essa espada, que são guerras, fome, pestilência. Isso vai enquadrar direitinho no Novo Testamento com o dia da volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, fome, epidemias. Então você vê que a Bíblia é um todo harmônico. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo fala que antes do dia de Yahvé acontecem esses sinais. O último dia não constitui um acontecimento localizado do qual se pode escapar, mas todo o planeta será afetado pela vinda de Yahvé. Vou ler um texto aqui para vocês. Isaías, capítulo 2, que fala um pouquinho sobre isso aí. Isaías 2, versículo 12 a 19. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja batido. Você vê a referência do todo. A palavra todo. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Então esse texto aqui você vê reiteradamente falando sobre a palavra todo. E também você vê uma referência a Apocalipse aqui, na questão dos homens entrarem nas cavernas, pedirem para as rochas caírem sobre eles, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Então você vê essa relação entre Antigo e Novo Testamento também.
O dia de Yahvé é um momento histórico, é um dia culminante e é um dia de juízo. Os profetas, eles enfatizam essa questão ética, essa questão moral. E eles condenam a infidelidade para com a lei de Deus, o desprezo para com a justiça. Então, pessoas que vivem em pecado, não largam no pecado, pessoas que são adúlteras, estupradores, opressores, mentirosos, violentos, eles vão receber o justo castigo. Até mesmo na prática da religião, nós vemos pessoas que manifestam escárnio e orgulho. E Deus recompensará essas pessoas conforme as obras. Isaías 59, 18, você percebe essa recompensa pelas obras, essa retribuição. O dia de Yahvé é um dia de juízo. 59, versículo 18. Diz o seguinte: segundo as obras deles assim retribuirá, furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-se-lhe-á a paga. Então você vê aqui essa questão da paga, né, da retribuição. Ele fala, todos os malfeitores queimarão como palha no dia da sua vinda, Malaquias 4, versículo 1. Essa questão do mundo se acabar com fogo, né, após a vinda de Yahvé, você vê aqui acontecendo. É a mesma coisa que é dita por Pedro ali no Novo Testamento, que os elementos abrasados se desfarão. Mas se Yahvé é o Santo de Deus que pune o pecado, também devemos entender que Yahvé, ele perdoa, ele tem misericórdia, ele faz uma aliança com aqueles que são arrependidos e buscam a Deus. E esses daí receberão a salvação. E é dito na Bíblia que um remanescente será salvo. Então vimos no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver aqui a parte do Novo Testamento, parousia. Parousia é a palavra grega que tem dupla conotação. Significa tanto presença quanto chegada para preencher uma ausência que existe. Então, nós vemos essa dupla conotação, significa presença. É interessante essa reflexão. Deus está presente por meio do seu Espírito, mas existe uma ausência que é necessária ser preenchida. E essa ausência só vai ser preenchida quando Deus realmente fizer presente fisicamente entre o seu povo. Então, Paulo emprega a expressão da volta de Cristo como o dia do Senhor, como equivalente à parousia, e relaciona essa palavra à volta de Cristo, à vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, 5, versículo 2, você vê essa referência. E Pedro, ele utiliza ambos os termos, tanto a parousia quanto o dia de Deus. Ele relaciona os dois e mostra essa chegada, né, de Deus, chegada de Cristo ao mundo de forma presencial. É muito importante ressaltar na questão da vinda de Cristo, na vinda de Deus, a questão da relação entre a palavra parousia e o título Kyrios, né, que significa Senhor. Essa relação, ela mostra que a vinda de Cristo não é somente uma vinda, é uma posse de um rei. Então nós vemos que a terra ela foi dominada por Satanás, ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século. E essa atuação usurpadora de Satanás, ela vai ser retirada. Cristo vai voltar, Deus vai se fazer presente e vai destruir esse reinado maléfico de Satanás, esse reinado do pecado. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 mostra ali as referências, né,
da alegria, da reunião dos fiéis, você vê clangor de trombeta, você vê a procissão dos fiéis indo até Deus, o encontro com o Senhor nos ares. Então, é um evento de coroação, entronização, é um evento de mostrar o domínio de Deus sobre a terra. E a conotação do domínio do rei prossegue no Novo Testamento, a parousia, destruição dos principados e potestades hostis, posteriormente Satanás, a própria morte. Depois de aniquilado todos os inimigos, Deus sujeitará todas as coisas a Cristo, como diz 1 Coríntios 15, versículo 24 a 26. Então, entendemos aqui esse evento bonito que vai ser a volta de Jesus, essa relação com a entronização de um rei, tomar posse, domínio, né? Pegar seus súditos, resgatar seus súditos, como vimos lá, fazer justiça, é um evento histórico. Então, vamos ver aqui a questão agora dos sinais. Os sinais que prenunciam a volta de Jesus, anunciam a volta de Jesus. Então, Mateus 24, você vê os sinais. Esse texto de Mateus 24 ele tem uma dupla conotação. Fala sobre a destruição de Jerusalém e fala sobre a volta de Jesus. É uma profecia de Cristo. E lá em Mateus 24, versículo 3, vou ler o texto para vocês, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O contexto desse versículo, Jesus e os discípulos tinham se retirado do templo. Os discípulos haviam falado para Cristo: olha só, que pedras, que construções, referindo lá ao templo, o templo que foi construído depois ali do cativeiro babilônico, reformado por Herodes. Herodes trouxe riquezas tanto romanas quanto judaicas para auxiliar ali na reforma do templo, um templo muito bonito. Esse era o segundo templo. O primeiro templo ele foi destruído, o templo de Salomão. Lógico que os dois templos eram de Deus, né, mas criou essa conotação de construção, de quem construiu. Então, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, lá pelo ano 605. E depois você tem ali o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70. E é esse templo que foi destruído que os apóstolos estavam ali vendo e falando: olha que construções. Jesus diz: não, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Então, unindo algumas informações, os discípulos eles fazem uma pergunta a Cristo. Eles falam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da consumação do século? O que percebemos aqui? Percebemos que a religiosidade deles, a questão do apego ao templo era tão grande que se o templo fosse destruído, eles acreditavam que tinham chegado ao fim. E eles relacionam a destruição do templo, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e o fim do mundo, tudo num pacote só, e perguntam para Cristo: que sinal haverá dessas coisas, da sua vinda e da consumação do século? E aí do versículo 4 em diante, até o 12, na verdade até o 14, podemos dizer assim, nós vemos sinais que vão se intensificando. Essa profecia, ela tem dupla aplicação, como eu disse. Ela fala sobre a destruição de Jerusalém e fala sobre a volta de Jesus. Nesse início, você vê sinais que acontecem nos dois eventos. Então, você vê lá: vede que ninguém vos engane, parecerão falsos cristos e falsos profetas. É o que acontece. Tanto na época ali da destruição de Jerusalém, quanto na época da volta de Cristo, anterior à volta de Cristo. Pestes, fome, isso tudo o povo de Jerusalém passou.
antes da destruição de Jerusalém, guerras, rumores de guerras, muitas revoluções, isso tudo aconteceu. Então, do versículo 4 até o 14 ali, você vê que o que aconteceu em Jerusalém é uma miniatura do que acontecerá no mundo. E aí você vê que tem partes também que são específicas falando de Jerusalém. Por exemplo, lá o texto fala, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Deus está se referindo à destruição de Jerusalém. E realmente não se passa uma geração. Uma geração na Bíblia equivale a 40 anos. Jesus ele faz essa profecia no ano 31, que é o ano da sua morte. E nesse ano 31 até o ano 70, dá 39 anos, não chega a 40. Então, não passou aquela geração até que tudo isso acontecesse. Então, tem que ter essa compreensão da aplicação dupla de coisas serem destinadas com respeito à destruição de Jerusalém, coisas falando sobre a volta de Jesus. Ali a destruição de Jerusalém é estipulado um tempo, até não passar essa geração. Agora, a volta de Jesus, nós vamos ver que o dia e a hora ninguém sabe. Então, ali do versículo 4 ao 12, nós vemos sinais que vão se intensificando. Versículo 4 ao 14, podemos dizer assim, né? Porque o 13 fala em perseverar até o fim, e a pregação do evangelho também. Acredito que isso aconteceu também lá em Jerusalém, pessoas perseveraram, pessoas na hora da destruição de Jerusalém, os cristãos tiveram a oportunidade de sair. Você que estuda história, você pode ver que houve o cerco de Sécio. Sécio colocou lá os estandartes para cercar Jerusalém, depois ele teve que sair rapidamente e deu oportunidade ali aos cristãos que já conheciam a profecia de saírem. E aí veio Tito, posteriormente destruiu Jerusalém. Mas com respeito à volta de Jesus, existe o versículo 29, que fala sobre a inauguração do tempo do fim. E diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Que tribulação é essa que Jesus diz que acontecerá antes do tempo do fim, antes da volta de Jesus? Então, existem algumas tribulações que o povo de Deus passou, mas a mais considerada na Bíblia é uma que teve a duração mais intensa, né? Dos 1260 dias, os 42 meses. Então você vê essa profecia dos 1260 dias muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes na Bíblia você vê essa referência. Então, na Bíblia em si existe na profecia, existe o princípio de ano, que é relatado em Ezequiel. Nós vemos lá que cada dia equivale a um ano. Então, lá em Ezequiel 4:7 fala, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, existe esse princípio de ano relatado na profecia, e é um tempo profético esse. 1260 dias, eles equivalem a 1260 anos. E esses 1260 anos é um tempo de tribulação, um tempo de perseguição intensa contra cristãos, contra pessoas que seguem a verdade. E esse tempo ele se inicia no ano 538 com o decreto de Justiniano. Por que começa nesse tempo aí? Porque é uma perseguição político-religiosa. E a duração de tempo é essa, 1260 anos, que se cumpre fielmente. Então, você, analisando a história, você percebe que
existia o Império Romano. O Império Romano ele acabou falindo e se quebrando economicamente. As tribos bárbaras invadiram o Império Romano e o imperador romano foi parar lá em Constantinopla, que hoje é a Turquia. Para que não ficasse nenhuma referência do Império Romano, para que ficasse uma referência do Império Romano, ele conferiu a autoridade ao bispo de Roma de ter poder político. Ou seja, mas vou deixar ali o poder para o bispo de Roma. Em 538 ele fez uma carta dando essa autoridade ao bispo de Roma, e a partir de então o poder político religioso do bispo de Roma começa a avançar, de tal forma que ele começa a destituir reis, ele catequiza todo o povo, quem é contra a tradição, os costumes religiosos da Igreja Romana vão sendo destruídos, são considerados hereges, tanto que 3 tribos bárbaras sumiram do mapa, Érulos, Vândalos e Ostrogodos são destruídos. Você vê essa questão da autoridade do bispo de Roma, que vai crescendo cada vez mais, vai se fortalecendo, vai tomando conta do território da Europa, vai catequizando as tribos bárbaras e forma um grande império político e religioso, concentrando os poderes, todos os poderes na mão de um só homem. E foi um tempo muito tenso para os cristãos, porque não existiam Bíblias disponíveis, as pessoas iam à missa, as missas eram feitas em latim, existiam doutrinas que não eram coerentes com a Bíblia. Desde da época de Constantino, que Roma se tornou cristã, houve muitas mudanças no cristianismo. E agora, com o cristianismo, com esse poder político na mão, ele realmente cria um status diferenciado, um status totalitário. Tanto que você tem os tribunais de Inquisição, as pessoas que eram consideradas hereges eram torturadas, mortas. Então você vê esse passado negro da Idade Média. Esse poder político-religioso que maltratou os cristãos, que é declarado lá em Daniel, ele acaba em 1798. Então, a ideia é que a tribulação foi do ano 538 até o ano 1798, quando Berthier ele tirou o poder ali do Papa Pio VI, prendendo ele, e acreditavam que não ia mais voltar esse poder religioso com força, não irá mais sobreviver o poder romano, né, católico romano. Então esse tempo de tribulação ele acaba se encerrando e aí começa o tempo do fim. E a inauguração do tempo do fim se dá com o escurecimento do sol, conforme o texto diz. A lua não dará a sua luz na noite do 19 de maio ou 20 de maio de 1780. Nós vemos essa situação da noite escura também, não deu a claridade, a luz da lua. Eu digo 20 de maio porque ao pôr do sol nós já acreditamos que é outro dia. As estrelas caíram no dia 13 de novembro de 1833. Então você vê todos esses eventos, o céu sendo abalado, uma grande chuva de estrelas. E se você pesquisar na internet, você vai pegar muita informação sobre esses 3 sinais que ocorreram inaugurando o tempo do fim. A última profecia datada é a profecia que recai em 1844, das 2.300 tardes e manhãs. Então, a partir do momento de que se encerram as profecias datadas, após isso, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Mas vamos ver aqui os sinais para identificar e entender até que ponto nós estamos perto da volta de Jesus. Então, a questão de mentira. De forma geral, vai haver mentira, ideologias, você vê por aí ideologias mentirosas, ideologias que mesclam mentira e verdade, né? Usam das falácias. Você vê aí
muitas ideias contradizentes. A questão da verdade hoje é relativizada, é desdenhada, é escarnecida. Cada um tem a sua forma de pensar. Hoje em dia, a fake news, por exemplo, como está aí a situação da mentira no mundo em geral. Jesus diz no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Então ele fala, ó, filhos, fiquem espertos, no final dos tempos vai ter muita enganação. O mundo religioso, nós vemos aí em Mateus 24, versículo 11, diz o seguinte lá, vou ler para vocês. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A gente vai pontuar mais sobre isso. O versículo 24 também fala ali, depois a gente vai pontuar mais fortemente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Enganação no mundo religioso. Temos uma Bíblia só, muitas religiões por aí. Muitas religiões se dizem cristãs por aí. E aí, como é que fica? Alguém está falando uma mentira. Porque se fossem todas baseadas na Bíblia e na busca por uma interpretação séria da Bíblia, com certeza não seria esse comércio que existe por aí. Mentiras a respeito de Cristo e sua vinda. Pessoas falando, ó, Cristo apareceu aqui, Cristo apareceu lá, sendo que Cristo vai aparecer nas nuvens, como vamos ver, todo olho verá. Não vai ser algo localizado. Guerras, rumores de guerras. Que situação tensa que vive o mundo. Tensão com a Coreia do Norte, tensão com a China, tensão em vários cantos aí do mundo acontecendo. Revoluções, Lucas 21, versículo 9, fala sobre revoluções. Guerras e rumores de guerra, está ali, versículo 6, levantar-se-á nação contra a nação, reino contra reino, versículo 7 de Mateus 24. E nós vemos a questão das revoluções acontecendo, e quantas revoluções, quantas reviravoltas estão acontecendo no mundo, já aconteceram e estão acontecendo no mundo. Greves, mudanças de governos, visões diferentes aí se combatendo, movimentos se combatendo, polarizações. Então, você vê que é um sinal que está se cumprindo, como todos os outros. O mundo natural sendo abalado, terremotos, epidemias, coisas espantosas, como diz Lucas 21, versículo 11, grandes sinais no céu, bramido do mar e nas ondas. Isso está em Lucas 21, 25. Romanos 8, 22 fala que toda a criação geme. E é interessante também, o que é relatado em Mateus 24, 8 e Marcos 13, versículo 8. Mateus 24, 8 fala que todos esses sinais aqui que estão acontecendo é o princípio das dores. Em Marcos 13, 8, ele faz uma relação com as dores de parto. Então, a mulher, desde a primeira dilatação até o parto, existem dores que vão se intensificando. E aqui a relação dos sinais da volta de Jesus com a volta de Jesus é comparada à mulher que está grávida e vai ter um filho. Então, os sinais são a gravidez e o filho, vamos dizer assim, é a volta de Jesus. Outros sinais da volta de Jesus, condição humana, pessoas doentes. Lucas 21 fala sobre pessoas doentes, versículo 11. A fome, a injustiça social, ela não vai acabar. A justiça social, ela mais se aprofunda. Versículo 7. Ódio. Como nós vemos hoje o ódio escancarado na face das pessoas, nas redes sociais, como as pessoas elas estão se odiando por qualquer coisa. Escândalos terríveis, tivemos muitos escândalos de corrupção, escândalos pessoais, traições. Quantos escândalos estão acontecendo? Traições, né? Pessoas sem amor, angustiados e aterrorizados, versículo 25 e 26 de Lucas 21. Egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes, 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5.
Pessoas desapercebidas, apáticos com respeito à volta de Jesus. Lucas 17, 28. Perversão sexual. 2 Timóteo 3, 4. Versículo 6 também. Capítulo 3, versículo 4. Eu falei 3, 4, mas para você entender, capítulo 3, versículo 4 e versículo 6. Mateus 24, 10 e 12 mostra também essa questão da traição, o amor se esfriando e tal. Mundo religioso, falsos cristos e falsos profetas. Então vamos entender algumas coisas aqui. O que é um Cristo? Cristo na Bíblia é um ungido Salvador, que traz a salvação a nós. Então, falsos cristos, o que seriam? No final dos tempos, a mentira é tão grande que existem alguns que, na sua insanidade, na sua incompreensão do que ele é, na sua identidade, acabam acreditando nas suas próprias mentiras e chegam a acreditar que são até o próprio Cristo. Tem alguns que são charlatões realmente, mas existem pessoas que acreditam realmente na sua enganação. Por vivermos dias difíceis, dias enganosos, a pessoa ela acaba se envolvendo numa mentira e achando que é aquilo. A crise de identidade é algo normal, vou falar a verdade, né? Hoje as pessoas não sabem nem o que são. Tem gente que acha que é um animal, né? Quer tirar uma identidade como sendo um bicho. Não falando de sexualidade aqui também, que pode ser algo abordado. Falsos profetas. Profeta, o que é? Profonê. Pessoa que fala como porta-voz de outro. Então, um profeta é um porta-voz de Deus. E aí o que acontece? Existem algumas pessoas que dizem falar a palavra de Deus, mas na verdade estão falando as suas palavras. Isso daí é um falso profeta. Todo aquele que se diz como portador da palavra de Deus, só que vai contra os ensinos bíblicos, vai contra a palavra de Deus escrita na Bíblia, todos são falsos profetas. E essa quantidade de religiões que temos hoje, denominações religiosas cristãs, demonstram que existem muitos falsos profetas. Um falso profeta que diz que fala a palavra de Deus, mas não diz, fala o que está no coração, mostra uma teologia a partir do ponto de vista dele ou dela, do querer dele ou dela, mostra uma teologia que ou favorece um comportamento de vida, um portar de vida que não é baseado na Bíblia. Blasfemadores e escarnecedores. Blasfemador, o que é? Aquela pessoa que se coloca no lugar de Deus. Como que ela pode se colocar no lugar de Deus? Colocando ali prerrogativas, colocando títulos nele que são títulos do próprio Deus, como Todo-Poderoso, como uma pessoa que tem autoridade suprema, uma pessoa que concede perdão, sendo que não é ela ofendida. Podemos conceder perdão? Sim. Se somos ofendidos, podemos conceder perdão. Mas não podemos conceder perdão para casos de terceiros. É Deus que é o principal ofendido. É Deus, primeiramente, a pessoa que é o principal ofendido. Então, não existe esse caso de perdão de terceiros. Eu dar o perdão a uma terceira pessoa. Então, você vê, por exemplo, o caso de Cristo Jesus, quando ele fala, perdoados estão os seus pecados. Alguns judeus, eles não entendem essa situação, eles não entendem Jesus como Deus encarnado, Emanuel, o Deus forte, o príncipe da paz, como é relatado em Isaías. E aí eles pegam pedras, querem apedrejar Jesus e dizem, esse homem se coloca como sendo Deus. Sendo homem, se coloca como sendo Deus. Então, esse se colocar no lugar de Deus é uma blasfêmia. Escarnecedores, pessoas que tiram sarro da crença. Você vê isso daí também na questão do dilúvio, né? No dilúvio as pessoas escarneciam.
Elas falavam, isso aqui nunca vai acontecer. Inclusive, à volta de Jesus vai haver muitos escarnecedores. Vão falar assim, como que pode? Vai abrir o céu, vai aparecer anjos, Deus vai aparecer no céu, como que é isso? Isso aí não vai acontecer, nunca vai existir. Você está fugindo da casinha, está fora, não está entendendo muito bem as coisas, você não vê o mundo natural, como é que é. Assim como foi no dilúvio, né? Ninguém esperava, foi algo sobrenatural que aconteceu, apesar de usar meios naturais. Então, você vê que vão existir esses escarnecedores. Perseguição dos fiéis. Versículo 9 de Mateus 24 diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Marcos 13, versículo 9 a 13, Lucas 21, versículo 10 a 19, também revela essa questão da perseguição, mas mostra uma situação querigmática, uma situação de proclamação do evangelho também, no sentido de levar-nos a tribunais, levar-nos a julgamento, e o Espírito Santo atuar em nós para que proclamemos a verdade divina, não precisar se preocupar com o que vai falar, porque o Espírito Santo vai nos encaminhar. Então, nós temos a promessa de Deus a nós, a promessa da vinda, essa promessa da vinda de Cristo, ela é mostrada lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus ascende ao céu, 2 anjos descem e falam: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, se ele foi de forma física, vai voltar de forma física, vai haver um evento da volta de Jesus. Em João 14, versículo 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os terei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse 22, versículo 20, mostra também essa promessa. Fala assim, aquele que dá testemunho dessas coisas, ou seja, Jesus, diz, certamente venho sem demora, e aí existe a resposta, amém, vem Senhor Jesus. 1 Coríntios 16, 22, nós vemos os crentes falando Maranata, que significa nosso Senhor virá. Isso mostra a fé dos crentes, a esperança dos crentes naquela promessa feita por Cristo Jesus. Nós dizemos hoje, né, o Senhor logo vem. Maranata, o Senhor logo vem. Essa é a promessa tão almejada pelos cristãos. É algo replicado pela congregação de crentes. Muito bem. A volta de Jesus é algo que vai trazer surpresa. Não é algo demarcado, algo que dá para você se organizar para esse dia. A decisão que nós temos que tomar com respeito à preparação para a volta de Jesus é hoje. Porque Mateus 24 diz, aquele dia e hora ninguém sabe. 2 Pedro 3, versículo 10, mostra a questão de Jesus ele vir, e há uma comparação de vir como ladrão. O ladrão vem na hora que ninguém espera. Ele planeja o ato de maneira que pegue a pessoa de surpresa mesmo, porque senão ele vai vir entendendo que a pessoa vai reagir. Ele busca um momento que a pessoa está desapercebida. Então, 2 Pedro 3,10 fala isso. Mateus 24, versículo 37 e 44 está num contexto próximo ao texto que nós já falamos aqui de Mateus 24, 36, que ninguém sabe o dia e a hora, mas ali no capítulo 24, versículo 37 a 44, tem algo que eu quero ressaltar para vocês. Então aqui Jesus está falando a parábola da figueira, fala que a figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, nós sabemos que está próximo o verão.
Aí ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E ele continua, versículo 37. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E agora preste bem atenção nessa parte aqui. Ele fala sobre o dilúvio, fala que as pessoas que não estavam preparadas, o dilúvio levou, destruiu. E o versículo 40 em diante diz o seguinte: então dois estarão no campo, um será tomado, levado, e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então tem a continuidade aí e tal, mas entenda o seguinte: esse texto está no contexto. E muitas vezes esse texto é tirado do contexto para falar de um outro evento que não tem nada a ver, não é nem bíblico, que é o arrebatamento secreto. Aqui nós vamos ver que a vinda de Jesus, já no próximo momento, que a vinda de Jesus é um evento físico, audível, visível, um evento mundial. Todos vão ter a oportunidade ali de aperceber-se sobre esse evento. Não, Deus não vem sorrateiramente, não. Ele vem para ser entronizado, como a gente viu ali no começo, a relação ali da parousia com Kyrios, que é o Senhor voltando. Ele vai se apresentar de forma maravilhosa com miríades e miríades de anjos. Então vai ser um evento poderoso. E esse texto tem nada a ver com arrebatamento, mas é utilizado para falar de um evento que nem existe na Bíblia. E é um evento ficcional. E pensaram, imaginaram e quiseram adotar na Bíblia esse evento. Só que não existe na Bíblia esse evento. Então, o arrebatamento secreto não existe. O que está falando aqui é sobre a volta de Jesus. E a questão de ser levado um e ficar outro, no dilúvio que foi levado, que é o contexto breve ali, foi o que foi destruído. O que ficou é o que foi salvo. O que ficou dentro da arca ali, Noé, sua família, foram os salvos. E os que o dilúvio levou foram destruídos. Então, quando fala, uma está no moinho, uma vai ficar, outra vai ser levado, outra vai ser levada, aí está falando que o que levou é o que vai ser destruído. Então, não tem nada a ver, totalmente fora do contexto, essa questão de arrebatamento secreto. Pessoal, força a barra mesmo, força a Bíblia mesmo. Muito bem, capítulo 25, versículo 10, diz: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, falando das 10 virgens, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Fechou-se a porta. Então, aqui fala da questão do desapercebimento de algumas e o apercebimento de outras. Vai ser algo surpresa. Mateus 24, 50 fala sobre a parábola do bom servo e do mal. E lá fala: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe. Você vê esse efeito surpresa. A volta de Jesus vai ser um espetáculo. Proporções nunca vistas antes. Vai ser visível. Então a gente viu lá, já falei para vocês, citei Atos, da forma como ele foi, ele vai vir. Mateus 24, versículo 30, fala um pouquinho mais a respeito sobre essa questão de ser visível. Fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1:7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Vai ser visível. Mateus 24:31 fala: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, você vê aqui o clangor de trombeta. 1 Tessalonicenses também mostra isso, capítulo 4, versículo 16. Vai ser uma volta audível. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser uma vinda maravilhosa. Lucas capítulo 21, versículo 27 e 28. Vou ler para vocês aqui. Se você quiser acompanhar aí também, fique à vontade. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, falando sobre os sinais da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo aqui fala que Jesus aparecerá no céu, vindo com poder e grande glória, e fala que ao começar a suceder as coisas ruins, os sinais da volta de Jesus, nós não devemos ficar de cabeça baixa com medo, aterrorizados, angustiados, mas exultai, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vai haver um encontro com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. Diz o seguinte lá: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, que são os mortos ressuscitados, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 8, versículo 1 fala que vai ser tão maravilhoso esse momento que vai haver um silêncio no céu. Os anjos eles vão vir aqui, juntamente com Deus, juntamente com Jesus, o Espírito Santo, para estar resgatando os seus. Então, Apocalipse 8, versículo 1 fala que vai haver silêncio no céu. E é um momento terrível também, para aqueles que não estão preparados para esse momento. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 a 17, fala assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 16, versículo 17 a 21, fala: então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em três, caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor, da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, tudo isso aqui no contexto da volta de Jesus. E vai haver uma grande restauração. A restauração ela se inicia pela justiça sendo feita. Então, ali em Mateus 25, você vê, no versículo 31, as pessoas que são benditas, as pessoas que estão à direita, né, que vão entrar na posse do reino. No versículo 46, você vê os malditos, os que viveram uma vida de impiedade e vão ser destruídos. Apocalipse 22, 12, fala sobre essa retribuição, que a gente já citou, que existe no Antigo Testamento e existe no Apocalipse também. Faleis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
vai ser um momento de reunião dos filhos de Deus. Então, Mateus 24, versículo 31, nós vemos que os anjos vão estar reunindo o povo de Deus. Em 1 Tessalonicenses, nós vemos a ressurreição dos mortos, tanto os mortos como os vivos, indo para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, João capítulo 5, versículo 28, Daniel 12, versículo 2 e 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição. Especialmente 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição e a transformação das pessoas que irão para o céu. E, para finalizar, nós vemos Apocalipse 7, versículo 9 em diante. Diz o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Essa visão já é uma visão dos glorificados, das pessoas que foram salvas, que estão ali ao redor do trono de Deus e do Cordeiro também. É uma multidão que ninguém pode enumerar. Nós vemos muitas pessoas que Deus deu a oportunidade de salvação e realmente fizeram uma aliança com Deus e se salvaram dentro das oportunidades que tiveram, aproveitaram essas oportunidades, dentro do conhecimento que tiveram, aproveitaram com sinceridade de coração e aceitaram o que conheceram da verdade e, com o seu coração sincero, foram salvas pelo sangue de Cristo Jesus. Então, existe essa visão dos glorificados. Uma multidão, nós somos poucos, mas no céu seremos uma multidão de pessoas que não dá para se enumerar. Graças a Deus. Deus abençoe você, que você se prepare para a volta de Jesus, que você esteja entre as pessoas que vão ser salvas, que vão ser retribuídas positivamente. Nós somos salvos sim pela graça, mas Deus é justo e vai fazer a retribuição, vai reunir seus filhos, vai ressuscitar, vamos ter um encontro maravilhoso com os nossos familiares, com pessoas que nós perdemos, amigos, parentes, pais, vós, filhos que foram perdidos aí nessa terra por meio do pecado, por meio da morte. E nós vamos nos encontrar todos juntos com Cristo Jesus. Vai ser algo maravilhoso ter a presença de Deus no meio dos homens. Deus abençoe você. Espero ter ajudado você na compreensão desse tema. E essa é só uma noção geral sobre a volta de Jesus. Muito mais temos que nos aprofundar ainda, conhecer sobre esse maravilhoso tempo, sobre esse maravilhoso dia em que Jesus vai voltar, em que Deus vai se fazer presente, vai reunir os seus e salvar os seus. Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.